Olá, hoje nós vamos trabalhar com regra de acentuação gráfica. Para a aula de hoje nós vamos trabalhar somente as regras básicas, aquelas que são por posição de sílaba tônica. As outras regras nós vamos trabalhar num outro vídeo, ok? Então vamos lá. Inicialmente, vamos trabalhar com a identificação das sílabas tônicas. Nós já vimos isso na aula passada, quando classificamos a palavra de acordo com a posição da sílaba tônica, mas para a gente entrar na regra de acentuação, não custa a gente fazer uma revisão. Então vamos lá. Por posição, as palavras podem ser oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Oxítona quando a última sílaba for tônica, paroxítona quando a penúltima sílaba for tônica e proparoxítona quando a antepenúltima sílaba for tônica. Lembrando que a gente sempre conta do final, não é isso? A última, penúltima e antepenúltima. Nunca primeira, segunda ou terceira. É última, penúltima e antepenúltima. Nenhuma palavra, nenhuma posição vai ocupar a antepenúltima sílaba. Ou é a última, ou é a penúltima, ou a antepenúltima. Não existe nenhuma posição de sílaba tônica antes da antepenúltima, ok? Então vamos lá. Oxítonas. As palavras têm a última sílaba tônica. Paroxítona, a penúltima sílaba é tônica. E proparoxítona, a antepenúltima sílaba é tônica. Beleza? Vamos lá. Para as palavras oxítonas, quando a última sílaba é tônica, a gente sempre vai acentuar quando a palavra terminar em A, E, O e EN, seguidas ou não de S, né? De plural. Então eu tenho as, es, os e ens, o plural, né? Então se a palavra for oxítona e terminar com isso aqui, a gente sabe que acentua. Então vamos lá. Na palavra café, eu tenho dúvida se acentua essa palavra. O que eu faço? Separo a sílaba. Identifico a sílaba tônica. É a última. Então olha só, ela é uma oxítona que termina em E. Oxítona terminada em E está na regra, acentua. A palavra Amapá, separo a sílaba, identifico a sílaba tônica e vejo a terminação. Ela é uma oxítona que termina em A. Está na regra, acentua. Também separo a sílaba, reconheço a sílaba tônica, é a última, termina em EN. Oxítona terminada em EN, acentua. E paletó, separo a sílaba, ela é uma oxítona terminada em O, oxítonas terminadas em O está na regra, acentua. Então olha lá, café, Amapá, também, paletó, são palavras oxítonas que terminam em A, E, O e EN. Então todas devem ser acentuadas. Vamos lá, vamos aplicar a regra. Né? Na palavra professor, acentuo? Não. Por que eu não acentuo a palavra professor? Porque quando eu separo a sílaba, o que eu observo? Ela é uma oxítona que termina em R. Oxítona terminada em R não está na regra. Então, ó, não deve acentuar, pois a regra não permite acentuar oxítonas terminadas em R. Só em A, E, O e N, com plural, né? Taubaté, oxítona terminada em E. Acentua, olha lá, porque ela é uma oxítona terminada em E, está dentro da regra das oxítonas, pode acentuar. Parabéns, ela é uma oxítona terminada em EN, seguido de plural, né? Ó, logo, está dentro da regra, pode acentuar. E a palavra pastel é uma oxítona, termina em L, não tem regra para isso, né? Oxítona terminada em L não existe, então não pode acentuar, beleza? Então olha lá, Taubaté, parabéns, eu acentuo porque essas terminações estão na regra. Professor, pastel, não leva acento porque não existe regra de oxítona terminada em R nem em L, ok? Já as palavras paroxítonas, elas já têm uma quantidade de terminações um pouquinho maior. Eu acentuo as paroxítonas que terminam em PS, I, U, L, N, R, X, ditongos, us, on, an nasal e ão nasal. Então, olha só, é muita terminação para a gente decorar. Então, qual é a regrinha que a gente utiliza? Inverso das oxítonas. Bem, se eu não acentuo as palavras paroxítonas terminadas em A, E, O e EN, que essa regra é de oxítona, então o que eu vou observar? Separo a sílaba da palavra. Ó, álbum. Ela é uma paroxítona.
não termina em A, E, O e EM, que seria a regra das oxítonas. Então, ó, se terminar na regra das oxítonas, eu não acentuo. Como isso aqui não é regra de oxítona, tá vendo? É uma paroxítona terminada em um, pode acentuar, tá vendo? Não sei se ficou claro, né? É só você observar, por exemplo, cama acentua? Não. Por quê? Porque ela é uma paroxítona que termina em A. As que terminam em A, geralmente é regra de oxítona. Então, o inverso eu não vou acentuar. Ó, órfão. Separei a sílaba, reconheço a sílaba tônica. Aqui, ó. Pela regra, termina em ão. Ó, posso acentuar. Ou eu aplico a regra inversa das oxítonas. Ó, se fosse uma oxítona terminada em A, E, O e EM, eu não acentuo. Mas como não termina em A, E, O e EM, cuidado para não confundir, tá? Porque a palavra não termina em O, termina em ão. Ela não termina em A, termina em ão. É diferente, é um ditongo aqui, tá? Então, nesse caso, eu não vou acentuar palavras paroxítonas terminam em A, E e O. Mas aqui eu posso, porque ela é uma paroxítona que termina em ão. Logo, acentuo. Na palavra infância, infância, sílaba tônica, fã. Termina em A? Não, não termina em A. Ela termina em quê? Ditongo. Ó, paroxítona terminada em ditongo, pode acentuar. Têxtil. Separando a sílaba, têxtil. É uma palavra paroxítona, que termina em L. Paroxítona terminada em L, pode acentuar. Tá vendo? Se terminasse em qualquer regra de oxítonas, paroxítonas, terminando em qualquer regra de oxítonas, não acentuaria. Como todas essas aqui, ó, terminam diferente das oxítonas, pode acentuar. Táxi. Paroxítona termina em I. Paroxítona terminada em I, ó, o I está na regra, pode acentuar. Ok? Vou aplicar a regra. Ó, aplicando a regra na palavra cama, regra de paroxítona, né? Separo a sílaba, ó, paroxítona, termina em quê? A, não acentuo. Por que eu não acentuo? Porque terminação de A é regra de oxítona. Se fosse uma oxítona terminada em A, acentuaria. Como ela é uma paroxítona que termina em A, não acentua. Pônei, paroxítona, termina em quê? Ditongo ou em I, né? Pode acentuar, deve ser acentuada. Revólver, paroxítona, termina em quê? R, pode acentuar, porque paroxítona terminada em R acentua. Se fosse oxítona, não. Copo, paroxítona, termina em quê? O. Aqui, ó. Paroxítona em O não pode acentuar, porque O é regra de oxítona, não pode acentuar. Bíceps, cuidado na separação da palavra bíceps, né? Porque eu não posso separar o PS para não ficar sílaba sem vogal. Então, eu tenho bíceps, paroxítona, terminado em PS, está na regra, pode acentuar. Ok? Depois são as regras de proparoxítona. Galera, regra de proparoxítona é a mais simples que tem. Por quê? Todas são acentuadas, independentemente de terminação. Você não precisa ficar olhando, é uma proparoxítona terminada em. Não, não existe isso. Olhou, é proparoxítona? Acentua, tá bom? Então, ó, separei a sílaba de matemática. Sílaba tônica, ma. Ó, última, penúltima, antepenúltima. Proparoxítona, tem que acentuar, tá bom? Aqui, ó. Técnico, separei, ó, cuidado na separação da sílaba para não separar errado. Posição de sílaba tônica, última, penúltima, antepenúltima. Proparoxítona, tem que acentuar. Física, sílaba tônica, antepenúltima, proparoxítona, tem que acentuar. E fanático, separei a sílaba. Sílaba tônica, antepenúltima, tem que acentuar. Turma, de proparoxítona é a regrinha mais fácil, né? Todas as proparoxítonas acentuam, acabou. Não precisa justificar a terminação. É proparoxítona?